Então, boa noite a todos. Hoje, 23 de janeiro de 2026, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este organizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreira do Senhor, Curitiba, Paraná. E sempre nós falamos no início que este estudo ele é apresentado ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, horário Brasil, Brasília, né? E aquelas pessoas que quiserem participar conosco, possam entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão caminhos, links para participar desse estudo, como também do estudo da Igreja Espírita e outros estudos que a casa promove. Também lá a playlist, os cursos anteriores, e toda uma gama de material para que as pessoas que realmente possam estudar o Espiritismo. Hoje nós estamos, houve um probleminha aqui no slide, mas nós estamos no estudo 17, né? Hoje é o nosso estudo 17 do ano de 2026. É um estudo contínuo, então, se a pessoa for pesquisar lá no nosso site ou no canal do YouTube, vai encontrar outros estudos do ano anterior, esse é o terceiro ano que nós estamos estudando, contínuo. Mas esse agora refere-se ao ano de 2026. Né? Nós estamos estudando. E no estudo de hoje, nós vamos dar continuidade ali do capítulo 4, que é do mundo dos espíritos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as transmigrações progressivas, né? Que a gente fala sobre a questão da reencarnação. Né? Esse capítulo fala sobre esse ponto. Né? Então vamos lá. 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância em sua origem. A vida do espírito é apenas instintiva. Instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo, de seus atos. A inteligência, só pouco a pouco, se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância, na vida corporal. A inteligência, então, apenas desbrocha. A alma se ensaia para a 191. As dos nossos selvagens são almas no estado da infância? Da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Interessante que o Kardec já faz uma pergunta, né? Exatamente sobre essa questão das paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade, de consciência do eu. Porquanto a alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Aí o Kardec, como sempre, faz um comentário dele sobre o tema. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, como a diferença que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que é a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E,
e que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos internos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem tem um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produz. Na do espírito, há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Intermédios, né? É uma pergunta que Kardec fala. Não. A resposta é bem direta. Né? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quando comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também, como enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais ao espírito, como progredir em ciência e em moral. Se somente adiantou num sentido, importa-se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Eu acho interessante essa questão que ele coloca aqui, que demais ao espírito sempre, o espírito cumpre progredir em ciência e em moral, né? Então, aí a gente percebe isso, às vezes, assim, quando a gente começa a observar algumas pessoas, né? Acho que faz parte da gente, assim, analisar, que a gente faz alguns... E a gente percebe que, às vezes, algumas pessoas se desenvolvem tanto na ciência e esquecem a moral. E, às vezes, a gente vê algumas pessoas, assim, com tantas moralidades tão boas que, às vezes, ainda carece um pouquinho das coisas da ciência. É interessante. Tem que desenvolver as duas questões, né? Moral e a ciência, né? O conhecimento. Kardec faz a pergunta sobre isso. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Isso é interessante. Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Aqui é bem interessante também que há algumas confusões, algumas interpretações errôneas, né, sobre essa questão, quando fala com o espírito no retrógrado, né? E aí, às vezes, quando fala assim com o espírito, que é aquelas reencarnações, às vezes, mais difíceis, né? Com mais dificuldades, a pessoa, nós sempre vendo essa questão social. Por exemplo, uma pessoa que era um nobre, nascer como um plebeu, né? Uma pessoa que tem poder, tal, tem certo status, depois tem que nascer humilde, ser subordinado, né? Então, mas isso ele está falando em relação social. Agora, na questão moral, não. Né? Se a pessoa já adquiriu aquele grau de moral, ele passa por aquelas outras experiências e não retrógrada moralmente. Por isso que fala-se, quando fala assim com o espírito, às vezes eles, nessas reencarnações compulsórias, como muita gente cita, ele vai para algum outro orbe que ele é muito mais primitivo, o orbe pode ser primitivo nas questões sociais e tudo tecnológico,
Mas, moralmente, aquele espírito que for lá, ele não vai retroagir, né? Ele pode sofrer, passar por essa experiência dolorosa, mas não vai mudar. Bem interessante essa colocação, para a gente interpretar a que se refere, né? Não retroagir. 194. É possível, e aqui ele vai continuar bem nessa linha que estava comentando, é possível que uma nova encarnação, a alma de um homem de bem, anime o corpo de um acelerado? Não, isso que não pode degenerar, aí não, né? Aí já não seria regredir, né? A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. O Kardec comenta. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não desce da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, pode descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um contentado da terra pode mais tarde animar mais humilde obreiro, e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei. Jesus, ficou bem claro, né? 195. A possibilidade de se melhorarem em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominada pelas ideias de que poderão corrigir-se mais tarde? Olha, eu já vi muitas pessoas, inclusive espíritas, dizem que ser espírita, dizem, nessa aqui eu não vou conseguir, eu vou dar outra. Olha a resposta. Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outro, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de si. Se unicamente meios racionais se tivessem ser unicamente meio racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como diz, mas de perto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez o cálculo errado. Então, o sentimento oposto a esse será ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que os outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se o progresso ou retardar indefinidamente. Kardec comenta. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são as consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência, menos penosa. E esta ideia o desviará mais depressa das sendas do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de um depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. A resposta: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem,
somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atinge a finalidade para que tem. Ah, é o corpo que influi o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Tu é o espírito, é tudo. Teu corpo é sempre veste e apodrece. Eis tudo. Resposta direta, hein? Comentário do Kardec. O suco da vide nos oferece um símile material das diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito, ou álcool, mais enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é um alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Aqui é uma pergunta, um tópico bem interessante, né? Que é sempre as pessoas perguntam, querem saber sobre isso, né? Que é sorte das crianças depois da morte. 197. Poderá ser tão adiantado quanto a de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido, maior soma de experiência, sobretudo, se progredir. Ah, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é muito frequente. Não ouvedes, vós mesmos, tão amildadas às vezes na terra? É, nós vemos aí claramente isso. Né? 198. Não tendo podido praticar o mal. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Essa resposta também é bem direta. Se não o fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for o espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas a criança, mas porque já progredira até por isso. 99. Que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Ah, o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E começa a outra existência. Comentário de Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano da que morre na infância, para gozar sem esforço da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta a condições, às vezes, tão duras a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem execução e sem favor para quem quer que seja. Eu já vi esse comentário, né, que as pessoas, quando pensam em Eranjinho foi para o céu. Mas só que a pessoa continua chorando, né? Chora.
Aí até um comentário, falou, poxa, então nós somos azaраdos, né? Porque se nós tivéssemos morrido criança, ninguém quer morrer, né? Quando nós é criança, você teria ido para o céu. Então, não explica, né? Por isso que aqui a explicação é bem clara, né? Não é porque era criança, cada um segundo a sua grau de evolução que você conseguiu já pelas outras existências. Né? Então, se não tiver a reencarnação, você não consegue explicar isso. E ele continua, Kardec comentando, essa explicação é bem longa. Os retardatários, só de si mesmo você pode queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, é racional considerar-se a infância como estado normal da inocência. Não se vê crianças dotadas dos piores instintos, numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parece trazer do berço a astúcia, a felonia, a pérfidia, até o pendor para o roubo, para o assassino. Não obstante os bons exemplos que de todos os lados dão, a lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas à mesma influência? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofre, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, esse estudo ele está ali no PDF, passamos ali da página 102 a 166, e nós encerramos aqui porque o outro texto é muito longo, para não ficar cortando no meio desse capítulo, então eu reparti no meio, senão não ficaria muito longo para nós apresentar hoje, então agora já está aberto então aos comentários. Quem quiser comentar, está aberto aí aos comentários. Esse último comentário do Kardec aqui é sensacional, né? Esclarece, tipo, um resumão, né? A gente entender várias coisas, por isso que a doutrina é fantástica. A gente entender várias coisas que acontecem nas famílias e na nossa família também. Se começar a analisar os membros da nossa família, a gente vai conseguir ver, às vezes, uma diferença bem grande entre os irmãos, mãe, pai, tudo que acontece na nossa vida, você vai refletindo e percebendo que é isso mesmo, né? E aí e é ótimo, porque daí a gente tendo essa explicação, vem sempre aquela ideia, puxa, mas essa doutrina é consoladora mesmo, que aí quando você entende, resolve tudo, a princípio, né? A princípio, se você refletir, você tem que entender, respeitar, entendendo como é que as coisas funcionam. Eu acho ótimo isso. Porque ela dá uma resposta, aí que está, é racional, né? Lógico, né? Tem sentido. Se você tira fora a reencarnação dessa. Não tem, essa equação não tem como você explicar isso, né? Agora, se você entende, como você colocou assim, que todas aquelas diferenças que você percebe, a gente vê, às vezes, próximo da gente, né? A gente vê aí, né, junto com os sobrinhos, junto com os filhos dos próximos, às vezes você vê duas pessoas, eu já vi isso na própria família, nas pessoas assim, que duas menininhas, uma que é um amor, amiga pra caramba, a outra já é uma sapequinha diferente, né? Que é sempre. Então aí você começa a perceber, se você começar a explicar, como que você vai explicar que as duas são educadas, estuda
estudam na mesma escola, idêntica, né? Com diferença de 2 anos de idade, 2 anos de idade, tem uma totalmente diferente a personalidade. E aí, sim, a filosofia espírita, nós conseguimos entender com as leis da reencarnação, né? Aí você vai entender o grau aí, a diferença, né, evolutiva de cada um, e é explicada pelas reencarnações, não tem jeito, né? Outro comentário, Eduardo? Não, não, eu só estava refletindo aqui sobre esse, dúvida não tem, né? Mas sobre esse aspecto aí de, na mesma família, filhos educados pelos mesmos pais, as mesmas escolas, os mesmos hábitos sociais, vamos dizer assim, até um ponto. Aí, depois, quando já estão um pouquinho mais jovens, né, ou adolescentes, aí começa a diáspora, né? Cada um segue seu caminho, diferentes, embora as mesmas instruções. Então, cada um está num grau evolutivo, estão nas famílias, acho que esse é o ponto, né? Nós somos, nós pais, né, somos responsáveis pela formação e, e estão juntos em diferentes graus de evolução para justamente um auxiliar o outro, não só os pais no quesito aí de direção, direcionamento, mas também entre eles, né, tem a sua linguagem específica e eles se respeitam e se ajudam. E, e assim procuram seguir um caminho mais ou menos razoável, né? Então, Inclusive eu vi, eu tenho 4 filhos, só para terminar, eu tenho 4 filhos, é, e, e são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, tudo diferente um do outro. Cada um tem a sua característica, seu modo de ser, de ver o mundo, enfim. E isso é exatamente o universo primeiro ali, né, na família que a gente encontra essas características, né? Cada um com a sua necessidade de socializar, formando seus amigos, classificando, e outros já não, outros já todo mundo viva, viva a vida, né? Então, é bem interessante e corrobora. Até o caso aqui do falecimento, né, do desencarne, aliás, em tenra idade, que nem ele fala aqui, uma amiga vizinha de frente à minha casa, quando eu morava em Cascavel, ela veio perguntar para mim por que o filho dela com 4 aninhos, morreu, não fez nada de errado, né? Como assim, né? Com tantos recursos da medicina, como é que uma pneumonia numa criança de poder aquisitivo bastante significativo vai morrer de, de pneumonia, né? Aí eu falei, olha, justamente o que está escrito aqui, que eu falei para ela foi buscar orientação lá na casa espírita que eu frequentava, e ela com lágrimas nos olhos, assim, né, bastante emocionada, mas por quê? Eu falei assim, olha, Adriana, a situação aqui não é assim o porquê, né? Você tem que juntar tudo, não há uma explicação direta, mas ele vai voltar, né? O que você vai falar para a pessoa, né? E, e existe aqui que eu falei para ela, uma aprovação para os pais, né? Para suportar isso sem desespero, que ela tenha fé e calma e tal, e que, enfim, porque ela estava assim bastante desesperada. Era o segundo filho e foi assim bastante esse quadro foi bastante emocional. E ela no fim acabou superando, todo mundo supera, né? Tanto que teve outro filho, né? E para repor, vamos chamar assim.
Mas ela sempre lembrava dele e ficava emocionada. Tanto que deixou o quartinho do menino trancado lá na casa dela durante 6 anos. E deixou tudo como estava. Aquele apego, né? Mas aos poucos foi superando isso. Mas quando as coisas acontecem próximo da gente, a gente vê que realmente, se não é doutrina para esclarecer, tem gente que comete loucuras, né? Eu acho que aí que esse teu depoimento, eu sempre valorizo essas questões assim do nosso aprendizado, porque se nós somos espíritos, estamos dentro de uma casa espírita, participando de algum grupo, sei lá, aí de repente chega uma pessoa, a pessoa sabe que nós somos espíritas, e chega, nem você colocou, né? Então, a pessoa próxima de nós, agora chega uma pessoa e conta um relato desse. Nós temos que estar preparados para orientá-la nesse sentido, né? Por isso que acho a importância da gente estudar, nós estudarmos, para quando isso acontecer, quando a pessoa perguntar, não vamos ficar aqui, né? Porque aí nós vamos falar, Deus é injusto, a pessoa fica dentro. Imagina a pessoa que, que não acredita na encarnação, que acredita. É, pessoa, e acidentes, né? Crianças às vezes morrem de acidentes, ou às vezes se comenta ali, bala perdida, porque para mim não existe, né? Que as coisas que acontecem é porque existia um objetivo de acontecer. E como é que você vai explicar, né? Com a mãe, né? É natural, né? Até, até às vezes uma pessoa de família espírita, né? Você, você tem que, vamos dizer assim, relembrar ela, reconfortar, porque é triste, né? Você perder um filho na terra-idade, ou uma pessoa que tem que ver ali. Você imagina a tristeza disso, né? Nós temos que estar preparados para entender isso e para orientar as pessoas quando nós chegamos. E outra coisa que eu estava comentando antes, que você comentou aí sobre as questões de desafeto, eu conheci dois irmãos, família longa, eu também sou de família de bastante irmãos, né? Mas eram inimigos, irmãos inimigos, assim, que não falavam com o outro, né? E aí você vai falar, poxa, mas como é que pode? O pai, a mãe, os outros e esses dois com essa jovem. Aí, de novo, né? Nós, os espíritas, vamos entender isso, né? Que às vezes, nós não podemos jamais esquecer disso, sempre nós escolhemos o local e às vezes nós ali, a pessoa ali escolheu para vir naquela família exatamente para ter uma oportunidade de se perdoar ali, se reconciliar, é a oportunidade que vem, né? E às vezes a diferença de aptidões e as diferenças de comportamento está na mesma família exatamente para que ali todo mundo possa crescer, né? Para que cada um possa aproveitar um pouquinho e ajudar um ou outro. Então, nada assim, houve escolha, né? Nós participamos dessas escolhas muitas vezes nós somos orientados, você vai nascer naquela família, assim, assim. E, assim, eu sei porque eu sou da família de 8 irmãos, eu já tenho 3, 4 parecidos, né? 4 que foi uma família já mais de velho que já vão se partindo. Mas eu percebo isso claramente, em todos os meus irmãos, eu percebo essa diferença de um de outro. E sempre tem aqueles que têm mais afeto, menos afeto. Então, a doutrina espírita nos ajuda a, a entender tudo isso e nos ajuda para a gente conseguir dar uma explicação, que ela colocou ali anteriormente, racional, né? Lógica, né? Que faz sentido, né? E não faz sentido quando você explicar para uma pessoa. E a reencarnação, a qualidade da existência, a evolução, que nem colocaram aqui nesse texto, nos ajuda a gente a orientar as pessoas. Eu acho que isso até para quem estuda, para quem está vendo, é muito difícil, porque a gente no real, na realidade, assim, né, no dia a dia, você vê uma criança sofrendo lá com câncer no hospital, você vê uma criança doente, uma mãe perdendo um filho. Nossa, eu acho que a perda pior na vida é de uma mãe perder um filho, né? Eu acho que até para quem, e eu mesma que estou entendendo, estou estudando, eu acho que na realidade é difícil, já é difícil. Agora, para quem não tem esse estudo, essa orientação, é mais difícil ainda.
E às vezes com isso ficam culpando Deus. Ah, Deus não existe, Deus está castigando. Por que castigar um anjo? Por que castigar uma mãe? É muito difícil, né? Na vida, no cotidiano, é muito difícil. Com certeza. Eu acho que a Gisele queria comentar alguma coisa, Pereira, que ela levantou a mão antes. Gisele? Oi, Ana. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas quando o seu Eduardo estava fazendo as colocações dele, já fui respondida, por isso que eu baixei, já ficou claro para mim. Se alguém quiser complementar, eu ia perguntar melhor, para explicar melhor o que para o Espiritismo significa provação. Expiação eu entendo, mas provação não. Então, o termo até assim, por exemplo, provação é assim, por exemplo, vamos colocar da maneira assim, que você, aqui no mundo terreno, você, vamos colocar um nosso vício, nossa, então tem alguma coisa assim, por exemplo, que a gente já não vai aprender a lição de tanto sofrer e tal, falar isso aqui, eu vou colocar de roubo, eu não roubo mais, aprendi, não roubo, não faço nada de mais de roubo, já você estuda, você faz tudo. Aí é o seguinte, até eu gostei, eu achei interessante o comentário da Carmen, foi o seguinte, você disse que não, opa, eu aprendi a lição agora, frequenta a casa espírita, não sei, não. Aí tá, aí você vai para o mundo espiritual, aí você fala, bom, você disse que não, mas você foi educado daquela família, aquele pessoal ali que não te provou nada. Vamos dizer um negócio de política aí agora, que às vezes a gente critica muitas pessoas. Né? Aí, não, mas eu não faço mais isso aqui. Tá bom. Aí você vem numa reencarnação, uma prova, né? Assim que você colocou, você vai cantar. Agora você vai reencarnar numa família onde todo mundo é corrupto. Olha, desde pequenininho. Olha que essas amantes, que o espírito não retrógrado, né? Moralmente, se ele colocou. Aí você é toda hora colocado à prova. Eu falei aí do roubo, da, todas aquelas condições ali da tua família. Se o espírito realmente aprendeu a lição e não colocou, ele não vai cair. A aprovação está ali. E assim vai, pela sensualidade, pela luxúria, pela riqueza. Então, o que é a aprovação? É você ser colocado dentro de uma situação para testar o teu limite se você realmente não faz isso. Porque é fácil você dizer que não faz, você nasceu dentro de uma família equilibrada, todo mundo honesto, desde pequenininho, tudo certinho. Agora, e a diversidade? É a mesma coisa que nós sabemos, assim, olha, matar é errado perante a lei. Tá? Tudo bem. Mas será que, em determinado momento, ali chegar ali alguém colocando a lei, você não. Né? Aí que tem aprovação no limite. Por isso que o espírito não evolui no salto, né, que ele colocou ali. De pouco a pouco ele é colocado na prova. Expiação é você passar pela, vamos dizer assim, pelas provas similares daquelas que você fez para o outro, para você sentir a mesma coisa. Você tem, você fez a pessoa sofrer muito, vai passar por um sério sofrimento. Aí você vai passar pela experiência para que você consiga repetir e levando você para a mudança, né? Você vai passar por aquela mesma experiência, e muitas vezes escolhe isso. Então você está espiando, você está passando por aquela angústia, aquela dor, e que você fez outra pessoa passar similar, vamos dizer assim, parecido com isso. Não sei se você consegue entender a diferença de uma coisa com a outra. Colocar isso à prova, e tem pessoas que fazem isso. Eu já conheci pessoas que moram em favelas, em lugares bem lúgubres, assim, difíceis, e pessoas aí que todo mundo é bandido, que não sei o quê, que bebe, e a pessoa está lá, ajudando as pessoas e não cai. Então, essa vai ser a aprovação. A aprovação da pobreza, a aprovação da riqueza. Olha, mas pessoa rica será que se você tivesse tanto dinheiro suficiente, você também não sucumbiria, né? Então, é mais ou menos nessa linha, assim. Não sei se você conseguiu entender, se foi claro. Foi claro, sim. Entendi, sim. Obrigada. Mais alguém quer comentar? Juliana?
Eu vou comentar aqui desculpa, Ju, pode falar. Desculpa, eu estava com uma questão aqui, porque nós sempre falamos dessa relação no sofrimento de doenças com as crianças. Mas em relação às crianças, que elas já vêm com alguns traços, assim, de psicopatia. A mãe começa a notar determinados comportamentos, né, que eu pesquiso muito sobre esse assunto, porque é algo que me chama a atenção quando sai aqueles relatos que as mães notam alguns comportamentos estranhos e às vezes tem outro irmãozinho e pega determinadas situações. Nós sabemos que esses espíritos precisam de amor, mas quando a própria mãe abandona o filho para se proteger, né, e proteger os demais da família, né? Como que fica essa situação, assim, pela falta de acolhimento, de entendimento, e como que o centro espírita pode ajudar nessas situações e fazer, às vezes, uma mãe, um pai entender que precisa de amor, de acolhimento, mesmo quando a segurança está em risco. Essa pergunta é assim, é complicado, porque você pode tentar ajudar, você pode, por exemplo, explicar para a pessoa, colocar tudo, mas se a pessoa não quiser, nós não podemos obrigar ninguém a fazer. Então, agora, o próprio texto que anteriormente ele fala sobre as questões aí que os espíritos comentam, crianças, já desde pequenininho, o Kardec coloca na explicação dele também, né? Desde pequena se percebe as questões ligadas aí aos maus comportamentos, aí que ele fala, né? Então, isso já se percebe. O ideal nesse momento ali é a família, o pai, a mãe, fazer o máximo possível, pelo menos, para tomar um pouquinho essas más tendências. Mas também é que nem o Eduardo falou, vai chegando até um ponto, depois, quando chega a certa idade, que pega a liberdade, você não tem que se culpar desde que você fez o máximo possível para ajudar. Agora, se o pai e a mãe se omitem isso, coloca, mas cedo ou mais tarde você não quer aceitar isso pelo desejo de mim, né? Fazer o quê? Não tem outro jeito, né? Olha, teve uma oportunidade ali, se nasceu ali naquela família, porque ali era a oportunidade de reajustar, porque tem condições de melhorar um pouquinho. Se ela se omite, mais cedo ou mais tarde, quando chegar em outras vidas, na hora vai ter que aceitar isso. A casa espírita tem que acolher e estar. Fazer o quê? A orientação, promover mais palestras, os cursos da infância e juventude ali das crianças, ali, a evangelização, tentar mostrar exemplo. Eu tenho exemplo lá da casa ali que às vezes a criança ela ia na evangelização porque o pai ia. A gente percebia isso, que o pai só ia na evangelização porque a filha queria ir, que era pequenininha, de 6, 7 anos, ela queria ir na evangelização e, pai, vamos lá na evangelização. Quer dizer, olha a diferença, né? Que ela forçava isso. Então, é o contrário também, né? O pai, quando ele quer ajudar, ele vai, leva, busca fazer o máximo possível, mas tem um limite. Se não conseguiu, fazer o quê? O importante é ter a consciência que fez o máximo possível, que ele dentro das condições que tinha para aquele espírito que reencarnou ali, para aquela criança. Mas quando fica adulto, perde-se esse controle. Né? Ana? Só pegando o gancho aqui da Ju, e você falando aqui em limites, né, que eu percebo bastante essa questão de limites, as pessoas, em todas as questões, né, porque é difícil das pessoas entenderem quais são os limites em todas as situações. Por exemplo, é o que a gente tem muito hoje em dia, que é o feminicídio, né, até que ponto você tem que, né, suportar, por exemplo, né, que nem as mulheres aguentam ali, às vezes elas pensam assim, mas vamos supor, é um ente da família, vamos dizer assim, né, o marido, sei lá, quem está sofrendo agressão, que seja moral ou física, que seja lá o que for, né, mas é da família isso, mas tudo tem um limite. Então, as pessoas, às vezes, não sabem onde que está a dose que você tem que realmente tentar se reconciliar, dar um tempo de reconciliação, isso em com todos os membros da família, filho, mãe, pai, blá, 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 né? Ou você tem que sofrer, a pessoa acha, às vezes, que tem que sofrer, porque é assim mesmo, né? É complicado,
Tem gente que não se separa porque o casamento não se dissolve, sabe? Tem umas coisas assim complicadas. E eu vejo que tudo tem um limite, como você falou. Você vai até onde você pode tentar se reconciliar, seja com quem for. Quando chegar um ponto que você extrapolou a tua parte, bom, até aqui eu fui, fiz minha parte, vamos supor assim, e agora vou tomar outro rumo. Em relação a todos, né, em relação até aos filhos. Bom, eu fiz minha parte até aqui, a pessoa, né, aí chega na juventude, por exemplo, a pessoa ficou a vida inteira lá, né, ensinamento espírita, vamos supor, né, que seja, ou religioso, sei lá, mostrando o bom caminho, né, chegou na juventude, não mudou, continua fazendo coisa errada, né, e inclusive se aproveita muitas vezes, né, dos pais. Então, assim, eu vejo que tem tudo um limite, você não tem obrigação de ficar a vida inteira com aquele espírito, porque é um espírito que tem um outro caminho, tem né, não é porque é da família que você tem que ficar agora, né, sofrendo, se debatendo, eu acho que faz o que pode, mas também tem o teu caminho que você tem que se desenvolver e também tem que estar em equilíbrio. Então, só fazendo um comentário sobre isso, que as pessoas têm que saber os limites. Você não tem que suportar o peso do outro a vida inteira, seja lá quem for, da família, não da família, seja lá quem for. Tem que chegar uma hora que você diz, bom, fiz a minha parte, né, até aqui tá ok, né, eu me sinto consciência ok, agora eu tenho que pensar em mim, por exemplo, porque senão daqui a um pouco você fica doente, ou você fica em desequilíbrio, e aí o outro não tá bem, não fica bem, e você também não, né, eu acho isso que é uma coisa de refletir, né, para todos nós, em relação a isso. Eu falo isso porque eu aplico isso, eu já apliquei na minha vida muito, e hoje eu tenho isso muito claro, até porque, por exemplo, vamos supor, só terminando aqui já, o trabalho que a gente faz, por exemplo, se você, só um pouquinho, Eduardo, Sim. você, por exemplo, que nem o meu caso, eu trabalho numa casa espírita, se eu ficar que nem uma louca ali, sabe, envolvida em um monte de problemas emocionais das outras pessoas, e não conseguir separar as coisas, poder ajudar sem se envolver, né, poder ir até o limite que eu posso, em tudo que eu faço, e pensando no bem do próximo, perfeito. Então, isso é uma coisa que eu acredito que se desenvolva, porque se você não estiver bem, não estiver equilibrado, você não tem como ter condições de ajudar ninguém. Então, muitas vezes, você tem que pensar em você, né, em primeiro lugar, para poder ter consciência e equilíbrio para fazer a coisa certa pelos outros, né, terminando, assim, o raciocínio que eu quis explicar, né. Agora, viu, Juliana, voltando aí ao tema, quanto nesses lares onde tem, normalmente você citou mãe e filho, né, uma criança, seja ela com qual seja o nível de comprometimento, muitas vezes de saúde mental, outras vezes de comportamento mesmo, de agressividade que seja, aí fica difícil saber o que é a prova, o que é expiação para os pais, né? Porque estão recebendo alguém que foi combinado trazer para orientar. Muitas vezes essas pessoas, normalmente as mais simples, né? Mais assim desescolarizadas, vamos dizer, não tem um grau de adiantamento intelectual para compreender, por mais que a gente fale, olha, encaminhe, né, para suportar aquela situação. Eu vi muitas vezes na vida, né, mães, principalmente mães, pais, parece que os caras abandonam, né, levando as crianças com as suas deficiências mentais em casas espíritas para receber, iam lá para receber o passe, orientação, pegar uma cesta básica, enfim, e e suportando aquilo com dignidade. Deu para perceber isso em algumas, ou vou dizer várias, né, várias senhoras, que não abandonaram as crianças, né, até por doença também, doença, vamos dizer, câncer, coisas do gênero, essas mais agressivas,
mas principalmente deficiência intelectual. Tá? E isso não dá para dizer se é isso ou aquilo, se é expiação ou prova, mas foi combinado, né? Já veio lá de cima, olha, você vai suportar isso assim, 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 e a pessoa topa o jogo. Eu vou receber essa criança, ou a criança, os pais, tal, para complementar algum problema lá de trás, alguma coisa que houve lá atrás. Teoria sobre isso, nem adianta querer a gente falar alguma coisa que não vai resolver, mas é algum compromisso que ficou mal resolvido lá atrás. Ou também para fazer o bem. Está faltando para aquele espírito apenas ser amado, para poder se renovar nas suas energias e evoluir. Então, não é uma questão simples, não tem um porquê, não tem uma resposta direta, imediata, mas é baseado na caridade, no amor, e no compromisso de receber aqueles entes para o destino aí da evolução. Né? Você disse certo, né? Sempre o objetivo é o amor, né? Às vezes até aquele próprio, aquela família, aquele pai, aquela mãe, até já sabe o que você falou, que não dá para a gente colocar tudo a mesma coisa, porque cada situação é uma situação, mas pode acontecer um casos assim, e sabe que não vai conseguir, né? Mas pelo menos vai colocar uma sementinha ali, uma luz ali, que numa próxima reencarnação, quem sabe vai lembrar, né? Se ela foi amada, se ela foi colocada, mesmo quando chega adulto, nós sabemos disso, que às vezes a pessoa cai para o lado da criminalidade, das violências, e às vezes tem aquela estima pelo pai, pela mãe, né, pela avó, ó, tem tanto carinho ali que ele sente esse amor, né, que mais para frente, em outras experiências reencarnatórias, ela vai ser um gatilho, né, vai ser uma luzinha ali que vai ficar. Então, às vezes não vai conseguir mesmo, às vezes está ali já fora. Às vezes é só para dar um primeiro start ali na primeira coisa. Então, cada situação é uma situação, é difícil a gente generalizar e querer achar que tem uma regra, uma resposta para tudo. Cada situação é diferente. Quem que nós somos para julgar, por exemplo, um pai, uma mãe que às vezes sucumbe, ou um pai, uma mãe que sucumbe com um filho pela deficiência e entrega ele para doação. Às vezes estava ali até nessa experiência, que às vezes seria para melhor para aquela pessoa, sabendo, aquele filho. Não é difícil a gente. E a gente se comove, claro que a gente se comove com essas coisas de criança, mas que nem ela colocou, eu também tenho isso comigo. Eu faço a caridade, ajudo as pessoas, só que eu não fico, vamos dizer assim, trazendo para mim, né, isso. Faço o máximo que deu. Agora, se a pessoa não melhorou, ou se a pessoa... Fazer o quê? Tudo tem aquele limite, né? Ela colocou muito bem, eu também penso assim. Você boa, você faz tudo, você faz coisas ali morreu o limite, senão você vai ficar sustentando a pessoa também, né? Você fica, em vez de você ser um paraquedas ali, você vai ficar ali absorvendo emocionalmente da outra pessoa e sofrendo. Não é esse o objetivo. Às vezes você tem que dar uma sucumbida na pessoa também, né? Dar uma chacoalhada nela, falar, olha, poxa, tá na hora de você também pensar um pouquinho, mudar um pouquinho. Porque senão a gente fica, por que é? Qual que eu vou fazer? Faça com amor, o Eduardo falou uma coisa. Faça o máximo com amor, carinho, e o restante fica. É assim mesmo, tem que ser, não tem outro jeito, né? Não é fácil. Vamos lá. Mais algum questionamento? Nosso horário está. Tudo bem? Então, quem faz a nossa oração hoje? Eu faço, seu Pereira. Bom, vamos elevar nossos pensamentos, relaxar, agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, por mais esta oportunidade de estudo, agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos mentores,
aos desencarnados que aqui também se aproximam, agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, pela nossa família, agradecer por esta noite maravilhosa de esclarecimento e que possamos estarmos sempre unidos e levar adiante todos os nossos esclarecimentos, também para os demais, e que possamos sempre ter boas palavras de aconchego para aqueles que estão passando por situações difíceis. Que todos tenham uma ótima noite e que assim seja. Assim seja. Então, uma próxima semana, dando continuidade a nossa Boa noite, gente.